Então vamos lá. Vamos Gente, lá. primeiramente bom dia, tá? Eu vou estar dando início à nossa reunião, vou estar fazendo algumas considerações iniciais, fazendo um breve balanço do que foi esta semana dentro do nosso movimento, colocando que o nosso vídeo, que foi acordado no último sábado, ele vai estar sendo lançado na nossa plataforma segunda-feira, né, Marcos? Sim, Segunda-feira, com a temática se a escola pública está ou será privatizada, e no final o vídeo vai estar defendendo a ideia que a escola pública só é pública em sua roupagem, porque em essência ela é extremamente privada, tá? E eu acho que é a partir deste ponto que nós temos que começar a pensar como nos articularemos diante deste avanço neoliberal dentro da escola, não que isso não tenha acontecido antes, mas é que nós vivemos um ataque mais aprofundado e bater nessa tecla que a escola pública ela é privada em essência, e daí tirar estratégias de luta. Tá? E aí eu queria falar com vocês, professores, o quê? Que é preciso nós focarmos no seguinte: o movimento que aqui está surgindo, isso eu sempre bato, eu sempre aponto para ficar sempre claro para todo mundo. O movimento que está surgindo aqui, ele não tem dono, ele não é chefiado por uma hoste suprema ou por alguns iluminados. Ele é um movimento orgânico, é um movimento de base pela base com a base. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário que todos os professores e a juventude que vier a lutar conosco tomem essas lutas como suas, né? Porque nós temos, isso daí é por causa de uma cultura que foi instalada por nossas centrais sindicais e os grandes partidos políticos, que existem milhares de pessoas dentro da organização, mas somente 10 fazem alguma coisa. Ou seja, isso daí é sinônimo de uma estrutura burocrática, e é tudo que nós estamos tentando evitar aqui. Tá? Nós temos a Letícia, temos o Marcos, que pensaram como elaborar esse projeto, mas a questão é, conforme os professores fossem aderindo a este projeto, também tomaria este projeto como seu, né? Para no final nós termos como resultado nós. E esse nós implica somente uma coisa: todo mundo tomar suas tarefas, todo mundo elaborar suas lutas, todo mundo dividir as suas dificuldades e disso tudo a gente chegar a um bloco coeso, tá? Por quê? Porque é muito importante para nós chegarmos em algum lugar. O movimento que está se iniciando, ele precisa ter muita força de conjunto, gente. Ele não pode ter somente uma referência. Fulano de tal é aquele que faz tudo, é aquele que centraliza tudo. Não. O grupo lá é muito coeso, o grupo é muito forte, o grupo pensa quase da mesma forma, porque nós sempre teremos as nossas diferenças. Então, o que eu queria estar apontando de início é isso, gente, nessa abertura. É o nosso balanço de estar sempre colocando em nossa mente que essa questão é orgânica, fugindo de toda a questão burocrática que nós já conhecemos muito bem. Nós estamos aí finalizando a questão do nosso site, né, Marcos? sim. Em breve a gente já vai estar com o site pronto. O site, para ser conhecido, vai contar com o apoio de outras plataformas para dar uma alavancada em termos de publicidade e propaganda, para chegar ao conhecimento de outros professores. Mas é preciso que nós transpiremos essa luta antes de qualquer um. Por quê? Porque nós já estamos aqui. Estamos nos organizando num sábado de manhã que é extremamente chato, gente. Quem não queria dormir, está dormindo um pouquinho mais, ou está fazendo outra coisa, ou ter saído para algum outro lugar. Mas nós estamos aqui. Outros não conseguiram chegar porque estão dando aula. E eu quero finalizar, então, essa abertura reforçando. Esse movimento é de todos, tá, gente? Não deixe as suas obrigações para o outro. A gente faz o quê em nossas reuniões? A gente faz um debate generalizado sobre todas as questões, sejam elas conjunturais, problemas da nossa base, e depois a gente parte para os encaminhamentos. Esses encaminhamentos a gente chega ao quê? A um acordo.
E esse acordo pressupõe o quê? Cada um vai chegar em algum lugar com a sua parte para nós montarmos um arranjo para darmos o combate. Então, finalizando, é isso, gente. Essa luta é de todos. Todos, por gentileza, tomem a sua parte. Tomem esse movimento como seu, para nós fazermos essa questão, essa massa aqui, levantar. Tá bom? Marcos, Letícia, eu finalizo. Acredito que vocês agora vão pontuar alguma coisa. Desde já agradeço, tá, gente? Muito obrigado. Então, eu também serei breve, eu farei alguns... Eu pus a pauta aqui do lado. Nós temos pauta com horário de começar e terminar. Dá um mute aí. Por enquanto, é claro que está mais centrado no Danilo, na Letícia e em mim, de fazer essa parte inicial de dar os informes. Mas nós pretendemos, o grupo, como o Danilo falou, né, não sermos os donos do grupo e que outras pessoas, depois que a gente tiver um pouco mais estruturados, começarem a fazer esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, de fazer os informes, fazer uma análise, uma apresentação da conjuntura, da gestão democrática, etc., etc., né? Dos problemas da pauta nossa, da educação. Então, não ser, no fim, ter os encaminhamentos, para não ser igual aquelas reuniões de escola que começam atrasadas e ficam ali, aquela enrolação para manter o professor, o educador na escola, né, simplesmente para cumprir horário. Nós não estamos aqui para isso, nós não temos tempo para isso, todos nós somos pessoas muito ocupadas. Então, na questão da conjuntura, eu gostaria de... Eu fiz por pontos, né? Não vou fazer uma análise de conjuntura, assim, daquela conjuntura que dá informe que o político fez isso, etc. Eu quero pontuar algumas coisas que eu acho que são fundamentais na conjuntura hoje, para nós fazermos uma coisa mais simples. Primeiro, né, eu fiz em 8 pontos. Primeiro ponto, nós estamos em um período de refluxo de todo o movimento dos trabalhadores, apesar de todos e dos enormes ataques que nós estamos sofrendo com as privatizações, retiradas de direitos, congelamento salarial, alta nos preços de produtos básicos, como feijão, arroz, gás, gasolina, né? Todo mundo já sabe dessa história, está vivendo isso aí. 2, a inflação está todo vapor no Brasil. Nosso dinheiro está se desvalorizando assim a olhos vistos. A previsão para esse ano é que chegue a uma inflação de 9% em dezembro. É evidente que isso são dados oficiais. Pelos dados oficiais que eu estou falando, 9% chega a 9% anual em dezembro. Né? O que isso... Com isso, o que acontece? Faz baixar o consumo e afeta toda a cadeia produtiva. É uma bola de neve que leva a uma recessão muito grande. Terceiro, as condições internacionais não são muito diferentes dessa que eu estou falando, que é daqui do Brasil. O capitalismo está apresentando um estágio de esgotamento que é sem precedentes na história. E depois de mais de 30 anos de neoliberalismo, que começou lá no governo Margaret Thatcher, no Ronald Reagan, né? A burguesia não tem plano B desde aquela época. Está pregando agora o ultraneoliberalismo, que é de privatizar o que restou, né? Na educação. Apesar de tudo já estar praticamente privatizado, como nós falamos na reunião passada, e estamos afirmando através do documento que foi enviado para todo mundo aí, né? Apesar de toda essa privatização, eles querem aprofundar isso mais ainda. Estão se aproveitando dessa pandemia. Então, a pandemia foi um ótimo laboratório, né, para colocar a educação diretamente na mão das grandes empresas privadas como a Google e a Microsoft. O processo de precarização da classe trabalhadora continua a passos largos. Estava vendo aqui na Folha de São Paulo hoje, um motorista de Uber em São Paulo chega a trabalhar 12 horas por dia para ganhar
é mais ou menos R$ 3.000 por mês. Então, para isso, ele trabalha de segunda a segunda, não tem descanso semanal, não tem direito nenhum esse trabalhador, vocês sabem disso, né? Não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem plano de saúde, não tem nada, né? Então, parece que nós estamos numa aula de história do início da primeira Revolução Industrial. Tá? Quinto, a esquerda mundial, né, e a brasileira, na sua grande parte, principalmente a esquerda institucionalizada, ela assimilou os valores neoliberais de ajustes em cima dos trabalhadores. Onde essa dita esquerda governa, os trabalhadores continuam lutando por salários decentes, por condições de trabalho digna, e muitas vezes os trabalhadores não conseguem fazer uma distinção clara, né, entre o que é votar na direita ou na esquerda. E aí fica falando que o trabalhador, falando de pobre de direita, né? Isso virou moda falar isso aí, pobre de direita. A questão é que o trabalhador não sabe fazer essa distinção, porque concretamente para ele não muda muita coisa, né? Onde que vocês tiveram a experiência com as ditas, onde que nós tivemos experiência aí dita com dos governos populares e democráticos, né? Nós tivemos que continuar fazendo greve e muitas vezes cooptaram as direções do movimento. Sexto, a democracia tem se revelado cada dia mais uma farsa. As eleições são manipuladas desde sempre, mas agora é uma coisa descarada, e onde quem manda é o poder do dinheiro. E mesmo assim, todos os partidos institucionalizados mais à esquerda, né, eles continuam julgando eleições, ilusões, que as eleições do próximo ano no Brasil pode mudar o rumo das coisas. Enquanto isso, o Bolsonaro, os militares e o Paulo Guedes, que estão a serviço claramente do imperialismo norte-americano, vão aplicando todas as medidas de entrega do país. Não existe, né, é uma pergunta que eu faço, existe algum candidato propondo o cancelamento da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e de reverter as privatizações que esse governo atual está fazendo? Eu já respondo, não, eu não vi nenhum. 7, a classe trabalhadora que ainda se encontra meio que paralisada não vai suportar essa pressão, gente. E vai se levantar, com certeza, como já aconteceu em vários outros momentos da história, né? Então, as estratégias de contenção do movimento de massas não conseguirão segurar, né, a revolta, que pode ser muito violenta, inclusive, tendo ataques, saques a supermercados e as outras formas assim desesperadas de resolver a situação, tá? Então, qualquer faísca que aparecer aí pode fazer levantar um movimento de massas enorme no Brasil, mais ou menos como aconteceu no Chile e na Colômbia, por um simples fato, que parece que é um simples fato, é a faísca para um movimento de massa ocupar as ruas. 8, e último, não podemos esperar as eleições para impulsionar as mobilizações, né? Até lá, este governo, Bolsonaro, Paulo Guedes, terá feito o trabalho sujo, além do que já foi feito, né, para massacrar o povo, aí retirando o que nós conquistamos e que a classe trabalhadora conquistou em décadas de luta. Então, as eleições, na verdade, elas serão um grande teatro. Nós temos que derrubar já essa política, né, com a retirada e a queda do Bolsonaro e de todos esses generais que ocupam milhares de postos no governo.
no governo federal e em muitos governos estaduais que seguem o mesmo caminho do Bolsonaro. Então, não há outra saída para os trabalhadores que não seja a luta. Ponto. Eu vou passar a palavra agora. Depois nós vamos abrir as inscrições, está aí na pauta, tá? Então, gente... Agora a companheira Letícia. Gente, eu vou falar um pouquinho do que foi a minha saga na terça-feira, né, aqui em São Paulo, na Alesp, na Assembleia Legislativa. Né? Os sindicatos não tiveram chamamento, né, como a gente sabe, para os professores. Foi aquela coisa para inglês ver mesmo, chamou assim muito superficialmente, não tem uma campanha, né? E, consequentemente, se não tem uma campanha, os professores eles não participam, eles não se sentem seguros, né, em participar. Muitos são contratados, desses contratados, os contratados realmente eles não param dentro das escolas, e aí a gente fica com uma carga lá de alguns efetivos que se propõem a estar lá na Assembleia, se propõem, mas aí a gente vê um monte de outras, né, ramificações disso, né? A gente vê aí uma série de pessoas, né, que se propõem a estar nessa movimentação, mas em campanha própria, porque querem sair pelos partidos políticos, e que não necessariamente vão atuar ali dentro da Assembleia Legislativa, né, para fazer com que ocorra uma movimentação de não aprovação da lei, né, no caso aqui é a PLC 26, o projeto de lei complementar do Estado para o serviço público. Então, o que significa isso na prática, né? Essa lei, o que ela significa? Né? Dentre as coisas assim que pegam para os professores, principalmente aos contratados, ela solidifica que haverá um curto prazo, muito curto mesmo, para as contratações, para não ter vínculo trabalhista nenhum, né? Ela vai dentro dos meandros, em nenhum momento a lei fala necessariamente o professor efetivo será demitido, mas ele cita uma porção de vezes, né, que precisa se fazer valer o orçamento público, né, e que para isso nós estaremos avaliando o trabalho de vocês. E nesse avaliar o trabalho de vocês, né, essa avaliação também não está descrita em quais critérios específicos ela será feita, né, e deixa a cabo da gestão escolar, no caso dos professores, né, que é o nosso caso, como será feito isso, e institui, em partes, né, o fim total de qualquer possibilidade de greve. Por que qualquer possibilidade de greve? Porque ele tira a abonada que nós temos direito aqui em São Paulo. Acredito que deva haver alguma outra possibilidade assim nos outros estados, não sei qual nome leva, mas aqui em São Paulo a gente chama de abonada, que seriam o direito a 6 abonadas ao ano, em que o professor pode faltar e não necessita justificar essa falta, né? E ele tem direito a uma delas por mês, né? Então, muitas vezes, eu, principalmente, utilizei dessa abonada para estar na Assembleia na terça-feira. Se a lei pegar, não poderei utilizar nem essa abonada e também não poderei fazer nenhum tipo de movimento de greve, porque isso impacta necessariamente na avaliação. Esse é o único critério que está descrito na lei da avaliação, que é a assiduidade, né, que impacta, porque... E aí ele joga lá uma questão de leis federais, né, que já foram aprovadas do orçamento público e que isso impacta e que tem que ter efetividade, e aquelas desculpas que a gente já conhece necessariamente, né? E então, todo esse jogo que aconteceu lá dentro da Assembleia foi da seguinte maneira: muita gente foi para ver realmente aquela festa que ocorre da manifestação lá fora, mas que necessariamente não movimentou ninguém, porque aquela rua da Assembleia Legislativa ela não leva a conhecimento de ninguém, não foi uma manifestação necessariamente que evoluiu para alguma coisa, né? Ela foi uma manifestação que ocorreu ali no tempo hábil dela, que foi antes, também outra coisa muito importante, o chamamento do sindicato ele foi para as 14h30 da tarde,
né? Sendo que a conversação sobre a lei ia se dar às 7 da noite. Então, eu fiquei das 2h30 da tarde até as 10h30 da noite dentro da Assembleia Legislativa. E, assim, numa enrolação sem fim, né? Não foi permitido, né? Quem estava dentro da Assembleia Legislativa naquele momento eram pessoas que não representassem nenhum tipo de perigo, né, para aquela votação, né? A pessoas que entraram porque foram adicionadas por deputados da própria Assembleia, e as outras pessoas que estavam lá eram pessoas, assim, representantes sindicais, bastante idosos, né, de cidades do interior, não vi ninguém da capital, e assim, eram pessoas que estavam lá para fazer a representação. Tinha até uma professora, inclusive, da representante sindical de São Paulo, e que também é deputada, e assim, e fazer uma forçação de barra mesmo da figura da deputada, e assim, não havia nenhuma movimentação. Meia hora antes de terminar a Assembleia, nós já sabíamos o que iria ocorrer, e nós já tínhamos em mente que iria se encerrar, ou seja, era um teatro, né? Os deputados já estavam a par de que aquilo não seria votado naquele dia. E agora nós temos essa condição do voto nessa terça-feira agora, e também não tivemos movimentação no sindicato novamente para isso, né? E aí fica a par. Eu faço, assim, a visualização de que há um medo, né? De que exista um professor jovem, um professor interessado, um professor capaz de estar lá e reivindicar, né? E esse medo está se colocando nessa lei, mas também está se colocando na forma como o sindicato se coloca para nós, como uma barragem, né? Como um teatro, como um atendimento parcial da nossa demanda, para que assim a gente se sinta minimamente atendido, mas em nenhum momento realmente influenciado para a luta, né? É isso. E se a lei aprovar, né, a gente realmente, isso é uma questão de São Paulo, lógico, mas é uma questão que vai se estabelecer para todo o país, né? Aqui é o projeto inicial. Aliás, tem algumas coisas a ver com a PEC 32, né, que também se fala bastante. Então, se estabelecer aqui, é para estabelecer para o todo. Aqui é o projeto, vamos ver como vai rolar, como vão reagir, né? É um experimento. Eu vejo que nós somos um experimento. É isso que eu tirei, né, dessa terça-feira muito louca que eu passei na Assembleia. E aí agora fica com o Marcos também. Sim. Eu vou, como nós nos propusemos na reunião passada, eu vou apresentar agora alguns pontos, né, nos contrapondo à questão da gestão democrática nas escolas. Para nós, a tese que eu estou colocando aqui é que a gestão democrática na escola é uma farsa. E como hoje eu estou trabalhando tudo com 8 pontos, serão 8 pontos também, né? Então, eu anoto para ser bastante objetivo. Bom dia, Júlio. Seja bem-vindo. Então, a gestão democrática na escola é uma farsa. Primeiro, administrar uma escola não se tornou muito diferente do que administrar uma empresa capitalista, principalmente depois do surgimento das avaliações externas feitas pelos governos. Prova Brasil, IDEB, etc., essas coisas. Essas provas que eles fazem para avaliar a escola, depois põe uma placa lá na porta da escola, falando que a escola está tanto, não sei o quê, no IDEB. Isso tem pressionado muito, né, e tem feito com que se, de uma certa forma, modifique a gestão escolar. Então, tem gente entrando, só um minuto, Márcio do Espírito Santo. Então, o que nós temos na escola é a aplicação do modelo taylorista-fordista de produtividade. Claro, guardando-se as devidas proporções. Não vou entrar em detalhes aqui. Segundo, né, com as avaliações externas, o êxito da instituição é o seu êxito da direção, da gestão e vice-versa. Ou seja, como nas empresas.
Os docentes têm que aderir à ideologia do poder vigente. Precisam ser proativos nas mudanças que vêm de cima. 3. Apesar de alguns estados e municípios fazerem a eleição do diretor escolar, né, apesar disso, nós não podemos subestimar a importância do diretor escolar em uma situação de mudanças ou em qualquer processo inovador. Está dando um eco aí. Opa, desligou. E qualquer processo inovador dentro da escola. A intervenção na disputa micropolítica, antes de começar as discussões abertas, é considerada fundamental. O diretor, a direção, a gestão é o principal articulador. Quando o poder político local, ou nacional, ou estadual, quer aplicar novas diretrizes, elas são discutidas e preparadas primeiramente com esses gestores, quase que numa forma de articulação de bastidores. 4. Existem vários componentes para classificar as direções escolares. Eu peguei aqui 3 tipos: o interpessoal, o administrativo e o político. Este último, político, pode ser subdividido em antagonista e autoritário. 5. Os diretores de estilo interpessoal apelam principalmente para as relações pessoais e o contato direto. É aqueles que vão conversar no pé do ouvido. Os diretores de tipo administrativo, ao contrário desses aí, recorrem mais aos comitês, aos memorandos, aos documentos, aos procedimentos formais. Os antagonistas tendem a desfrutar da discussão e do enfrentamento ideológico para resolver as questões de conflito, tá? Enquanto os autoritários evitam e sufocam qualquer tipo de discussão. Então, esses são os meandros, a grosso modo, da política, grosso modo, da micropolítica interna das escolas. Portanto, contudo, sendo eleito ou não pela comunidade escolar, a direção quase sempre veste a roupa da Secretaria de Educação, na aplicação das determinações advindas dela, e as impõe de forma negociada, e esse negociado aí pode ser colocado entre aspas, ou autoritária. 7. Em geral, os professores se sentem excluídos da tomada de decisão. Não só se sentem, né? De fato, são excluídos. Mesmo que haja reuniões, seminários, palestras, etc. Portanto, podem muitas vezes resistir e interferir nos projetos, de forma que eles nunca se realizam como o esperado. Uma das táticas usadas pelos professores é fingir que não compreendem a importância ou objeto das inovações propostas, criando uma situação de apatia em que as discussões não chegam a nada e o projeto é aplicado como foi elaborado lá em cima. 8. A gestão democrática tem se mostrado na prática uma farsa. Por isso, queremos apresentar algumas sugestões práticas para avançar de verdade na democracia no interior das escolas. Por isso que eu vou passar para o Danilo agora, que ele vai fazer aí a apresentação também de alguns pontos. Não? Desculpa, Danilo. Não, pode começar então, Marquinhos? Pode, eu vou passar para você, isso mesmo. Então, vamos lá. Gente, diante de tudo isso que foi colocado, desde a abertura, falando que a escola pública é pública em sua roupagem, passando pela conjuntura, passando por tudo aquilo que a Letícia trouxe na sua saga na terça-feira, a farsa da gestão democrática, aí fica mais uma vez a pergunta: o que fazer? Porque se nós estamos numa escola que se diz pública, mas que a gestão democrática não existe,
que o professor é excluído de todos os processos decisórios, o que fazer? Como se colocar em combate dentro dessa estrutura? Não sei se vocês chegaram a notar, no documento existe a criação de algumas comissões. Claro, só que aquelas comissões são bonitas no papel, tá? O papel branco cabe qualquer cor de letra e qualquer tipo de letra. O que eu queria propor aqui para vocês, dentro disso que está escrito no documento? Qual é a viabilidade de se colocar em prática a criação dessas comissões? O que eu estou falando lá no documento? Que para fugirmos deste nódulo autocrático presente dentro das escolas, é preciso que as escolas se organizem pela base, montando comissões formadas por professores, alunos, comunidade acadêmicas e funcionários terceirizados, certo? E eu elenquei um número de comissões, 5 comissões, e que essas comissões estejam amarradas a um comitê. Este comitê sendo formado por 2 representantes de cada comissão. Só que, gente, mais uma vez reitero, é bonito no papel. Por isso que agora nós temos que avaliar a praticidade desta questão. É possível ou não colocar isso em prática dentro das escolas? Se sim, como? De qual forma? Porque um negócio que eu tenho ouvido bastante é o seguinte: mas tem alguns estatutos escolares que permitem a criação dessas comissões. Concordo, mas elas se formam? Teoricamente, a teoria também aceita tudo. O problema é colocar isso em prática. O problema é colocar esse motor para girar. E agora, a partir deste momento, eu queria abrir um debate com vocês, do mesmo modelo que nós sempre abrimos nas nossas reuniões, para nós discutirmos essa questão da viabilidade da aplicação das comissões dentro da escola. Como que nós podemos construir essas comissões? Como nós podemos fazer o chamamento para outros docentes, para os discentes, para a comunidade acadêmica e para os funcionários terceirizados? Quais os problemas que seriam enfrentados com a criação dessas comissões? Porque uma vez colocado em prática, gente, com certeza a direção, a coordenação e a supervisão iriam barrar, com certeza. Porque observe o seguinte: se os professores, junto com o restante de toda a escola, tirando essa casta burocrática e autocrática, consegue se organizar pela base, consegue gerir uma escola, consegue dar corpo e volume democrático dentro dessa escola, qual que é a utilidade de uma direção burocrática? Qual que é a utilidade de uma coordenação burocrática? Dos cargos de confiança dentro da escola? Entendeu? Então, essa é a primeira questão a ser pensada, porque se eu crio, eu torno alguma coisa obsolescente. E quem se tornaria? Quem perderia a sua validade com a criação das comissões? Aquilo que já existe, gente. Então, eu queria estar abrindo agora as falas para vocês estarem expondo a viabilidade ou não dessas comissões, porque, além daquilo que está escrito no papel, quero dar uma concretude, pensando em cada uma das estruturas. As estruturas mineiras, as estruturas do Espírito Santo, de São Paulo, Rio de Janeiro e afins. Tá? Como que funciona na minha escola? A minha escola funciona assim, assim, assado, tem isso no estatuto, mas não é aplicado. Eu vejo que é possível fazer isso em um movimento. Por quê? Porque a gente tem que construir um documento, gente, um documento concreto, um documento da experiência viva dos professores. Tá? Então, a partir deste momento, eu abro as falas para vocês falarem da viabilidade ou não dessas comissões. 3 minutos para cada exposição. Falando 3 minutos, quem quiser falar mais, se reinscreva, tá bom? Então, a partir de agora, as falas estão abertas. Ordena as inscrições aí, Danilo. Estou coordenando aqui.
Travou? Não, é um Primeiro, silêncio mesmo. o Danilo, talvez seja Oi. importante o pessoal falar se concorda ou não com esse negócio de que a gestão democrática não existe nas escolas. E, a partir daí, começar a dar sugestões sobre a criação das comissões. Pode ser. Tá? Sim? O Márcio está inscrito aí, o Márcio vai fazer a primeira fala. Márcio. Beleza. Bom dia a todos. Bom dia, Todas. Márcio. Desculpa até o atraso, né? Acabei tendo umas horas a mais de descanso e eu mereci um pouquinho, né? Depois de uma semana tão desgastante de trabalho. E em cima dessa semana desgastante, eu posso concordar sobre essa fala, até porque uma gestão democrática, se for realmente democrática, você não teria todo o trabalho voltado para uma submissão burocrática do profissional, como, por exemplo, o caso de você ter um prazo para poder cumprir uma feitura da pauta, mesmo que seja eletrônica. No caso da minha rede, ainda é uma pauta física, papel, né? Onde há professores que não têm tempo para levar a pauta para casa e poder fazê-la. Um exemplo disso. Outra, a gestão ficando reclamando que professores estavam ficando na área do refeitório esperando a hora do bom, tchau, até amanhã, bom descanso a todos, porque tem meia hora para vocês fazerem pauta. Meia hora não dá para fazer pauta e nem reuniões, né? Agora, uma gestão democrática, eu acho que ela só vai existir quando, por exemplo, houver realmente uma liberdade para todos os professores. Não importa qual é a, né, designação desse profissional, se ele é contratado, se ele é efetivo. O professor, independente dessas categorias, ele merece, entendeu? Total liberdade de cátedra. Total liberdade de cátedra. E os programas que estão vindo de goela abaixo para cima da gente, que vem da Secretaria de Educação, lógico, os diretores estão empurrando para cima da gente, estão, ainda por cima, empurrando com toda essa questão do discurso meritocrático, que é uma mentira, né? E se fosse, e até eu falei na reunião, se fosse meritocrático, então, não só a Secretaria de Educação, como as fornecedoras de internet também tem que ser julgadas pelo próprio quesito meritocrático, né? Agora, uma proposta, eu acho que, assim, pela história que eu acompanho, inclusive até do meu sindicato, Sindilups, antigamente existia o tal do Conselho Regional de Turno. O que seria o Conselho Regional de Turno? Seria uma representação de professores, de 1 a 2 professores por turno, e esses professores discutiriam os problemas da escola e levariam esses problemas para a Assembleia da Rede Municipal, ou, no caso, na Assembleia da Rede Estadual, né? Como o nosso caso não tem nada a ver com sindicato, né? Estamos por fora desse ambiente, até mesmo porque nós somos tolhidos pelo próprio sindicato, não pela base, mas sim pelas direções sindicais. Eu acho que a gente recuperar essa tradição dos conselhos regionais de turno, entendeu? Fazendo isso por fora, discutindo a realidade do profissional, entendeu? E, a partir disso, propor as intervenções. Acho que seria uma forma muito de estimular a participação. E eu acho que deveria, nesse formato, incluir os profissionais da limpeza, né, que são profissionais da educação como a gente, né?
fazem parte do ambiente da escola, né? Assim como o pessoal das auxiliares de secretaria, os bibliotecários, né? Os vigias, os representantes de aluno por turno. Eu acho que esse formato do Conselho Regional de Turno que existia no Sindiups poderia ser uma das formas para a gente poder explicitar um caráter, digamos assim, próximo ao democrático como nós, né, desejamos. Então, essa é a proposta que eu faço e eu acho que podemos discuti-la, né, com as outras inscrições. Por enquanto não tem mais ninguém inscrito, gente. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Júlio. Eu posso falar? Pode. Eu não peguei essa discussão desde o início, que eu demorei, entrei atrasado, né? Mas é o seguinte, a gente está discutindo aqui exatamente a minuta aqui da secretaria para a eleição de dirigentes escolares, entendeu? E pelo que falaram, ela enquadra nessa falsa gestão democrática. Primeiro porque o diretor ele é eleito num cargo de confiança, apesar de ser uma consulta à comunidade escolar, né? Professores, funcionários, pais, alunos acima de 12 anos, né? Mas não há aqui essa discussão de montar comissão para discutir isso. A gente está discutindo por escolas isoladamente, né? Até anteontem fomos lá na prefeitura e fazer um protesto lá sobre o negócio do reajuste e tal, e o pessoal estava comentando sobre isso, mas não tem no horizonte essa formação, né? Que eu acho que ela deveria ser capitaneada pelo sindicato aqui, formação de comissões para isso. Eu acho que esse processo é possível, mas a médio ou longo prazo, né? E está dando assim muitas discussões, né? Porque ontem na escola da tarde a gente discutiu isso e a maioria dos professores, inclusive, não querem essa consulta agora por causa da pandemia, que acha que tem um problema de quórum, né? Um quórum muito alto, né? Para uma presença ou uma participação muito baixa, né? Então, a situação que está correndo aqui é essa, né? Por hora. Ok? Beleza, Júlio. Beleza. Alguém mais, gente? Bom dia. Bom dia. Sobre os nossos debates, né? Realmente a gestão democrática na escola, e eu trabalho em 2 escolas de 2 redes diferentes aqui em São Paulo, você vê contrastes muito grandes, né, nessas 2 vertentes escolares, na municipal e na estadual. Nas escolas municipais, ainda se busca uma conversa com os professores antes de se adquirir algum produto, né? Antes de se ofertar algum curso, alguma aula extra, alguma coisa diferenciada. E aí, erroneamente, os grupos acreditam estar se tratando de uma gestão democrática, que a gente sabe que não é, mas pelo menos é dada determinada forma do professor participar de algumas ações da escola. No Estado, a gestão democrática ela vem de cima para baixo, é o cumpra-se. Em determinado momento tem que se fazer determinada coisa e vai seguir com esses trâmites aqui, esses cursos que têm que ser ofertados. Esse ano, isso ficou muito evidente com esse novo ensino médio. Chegou o novo ensino médio, está aqui. E aí os alunos têm que escolher qual caminho, qual vertente que eles vão estudar, né? Se eles vão para um curso técnico ou se eles vão para uma formação básica que não seja de nível técnico.
A formação de nível técnico, ele tem que escolher, na escola da região, o curso que a escola oferece. Então, por exemplo, na região que eu trabalho, eles vão escolher o curso. Tem uma única escola ofertando na região que oferece 2 cursos para eles. Um é administração e um outro, acho que é informática, internet, alguma coisa assim. Onde está a escolha? Onde que esse aluno realmente tem o direito de escolher a formação acadêmica que ele quer ter como num curso, né? E a gente sabe assim, não foi uma escolha do corpo docente. Aliás, esse novo ensino médio não foi uma escolha dos professores. Esse novo ensino médio foi mais uma coisa que uma gestão democrática trouxe para dentro da escola. Que é uma gestão democrática nas 3 esferas, na municipal, na estadual e na federal. Quando que a gente está debatendo o processo da educação, o que eu sempre disse é o seguinte: a educação é feita por teóricos e nunca por quem está na prática. Então, na teoria é muito lindo. Na teoria é perfeito. Aí eu começo a questionar. E os vestibulares? Como que esse meu aluno que já é excluído, que já tem um processo de exclusão, vai chegar no vestibular? Então, essa gestão democrática, a gente sabe que ela é linda no papel e ela é terrível na teoria. Concordo com o Júlio quando ele diz: nós precisamos mobilizar os nossos microsistemas para juntar vários microsistemas, para a gente ter um médio sistema, para a gente chegar num macrosistema. Porque é uma discussão muito rica, a discussão que nós temos aqui, e voltada para um universo pequeno. Nós estamos nos preocupando com a educação nacional e nós temos poucos professores aqui. Isso mostra também um grande problema, a subdivisão das classes da educação, que fizeram com que a gente não tivesse mais uma unificação para esse debate. É muito importante o debate que nós estamos fazendo aqui. É muito sério. O Márcio disse: o professor é burocrata. Gente, nós preenchemos documentos de burocracia. Porque isso não é uma burocracia. Isso não... Nós preenchemos, às vezes, 3, 4, 5 documentos parecidos para poder dizer que nós fizemos o nosso papel. É uma situação muito complexa. O Estado e a Prefeitura implementaram os diários eletrônicos. A gente tem que ficar feliz quando funciona. Ou ficar feliz quando a gente consegue digitar o nosso dado e o dado continuar ali até o final do bimestre. Eu não estou pedindo até o final do ano, estou pedindo que pelo menos até o final do bimestre. Então, são situações que a gente passa que são muito graves. O Marcos falou da inflação. As pessoas estão vivendo esse processo de desvalorização do dinheiro, mas não estão compreendendo essa desvalorização do dinheiro. Não se tem na educação nada que faça com que o aluno perceba a importância do dinheiro, mas não é a importância do dinheiro no sistema capitalista, é a importância do dinheiro para a sua sobrevida. E os alunos não sabem aquilo que eu sempre disse: professora, a escola é gratuita. Não, não é. A escola não é gratuita. A escola vende imposto, e a gente paga imposto para comprar uma bala. E o aluno não sabe disso. Então, tem muitas falhas na nossa educação, que elas estão enraizadas nessas educações feitas por teóricos que não abordam a realidade do que a gente vive. Hoje nós temos um conteúdo unificado, temos. Só que esquece que o Brasil tem regionalidade. A mesma doença que mata no Brasil, em São Paulo, não é a mesma doença que mata na Amazônia. O mesmo risco de saúde pública na Amazônia não é igual a do Paraná. Os problemas que o Nordeste enfrenta não são parecidos, e a gente trata como se tudo fosse igual. Tem um curso que deram na rede sobre ensino híbrido de uma escola em Sobral. Gente, até eu queria mudar para Sobral para pôr meus filhos na escola.
Se vocês vissem a escola que tem em Sobral, para que os alunos pudessem estudar, seria excelente. Tem biblioteca eletrônica, aula diversificada, a alimentação dos alunos é perfeita. Você vê uma alimentação maravilhosa. Os professores trabalham com material de primeira. É a realidade que a gente tem? Não é. O ensino híbrido. Eu estou aqui, que eu ainda disse para vocês que eu não conseguiria gravar o vídeo, porque eu estou fazendo. Eu estou aqui tentando achar os meus alunos. De uma sala de 29, 30 alunos, tem 2, 3 fazendo o dito ensino híbrido. Porque tem questões enraizadas dentro desse ensino híbrido que não adianta só nós discutirmos. A gente tem um processo. Quantos de nós têm acesso efetivo a uma internet? Quantos de nós temos um acesso efetivo à discussão do que nós vamos trabalhar? Ou quantos de nós fomos convidados para se discutir uma real mudança na educação brasileira? Então, a gestão democrática, ela vem de cima para baixo. Ela é imposta para nós. Até a inclusão da gestão democrática nas escolas foi imposta. A partir de determinado momento, não vai ser discussão e vai ser gestão democrática. Mas que democracia? A democracia do capitalismo, manda o dinheiro e a gente obedece? A Letícia foi na Assembleia Legislativa. Um absurdo. Tudo que ela relatou que ela passou para uma casa que é do povo, que qualquer pessoa poderia entrar. Agora, o mesmo projeto, quer dizer, não é o mesmo projeto, mas as mesmas vertentes do projeto. No estadual e no municipal a gente não tem sindicato trabalhando. No estadual, a gente não tem sindicato batendo pé para a gente. No municipal, os sindicatos já estão promovendo paralisações para possível discussão na próxima semana. Então, o que a gente tem é uma educação fragmentada em segmentos. É o professor do município, é o professor do estado e é o professor federal. É o professor da educação básica, é o professor das universidades. Outro problema que nós temos são formações acadêmicas universitárias de alunos que não reconhecem a realidade da escola brasileira. Porque fazer estágio não te dá a realidade da educação brasileira. Fazer estágio não te mostra. Você pode fazer estágio numa escola particular, numa escola estadual, numa escola municipal, mas você realmente vai fazer o estágio? Aí o professor mostra aquele aluno maravilhoso, perfeito, o aluno que sabe ler, sabe escrever, sabe pensar, sabe expor o seu pensamento, é um aluno crítico. Aí você chega na sala de aula, você pede qualquer coisa para um aluno, ele te responde? A educação virou assistência. A mãe deixa a criança na escola, ela vai trabalhar, ela vai fazer o que ela tem que fazer, depois ela busca o filho. Aí ela não pergunta para a criança o que ele aprendeu, se ele sabe alguma coisa, se ele conhece alguma coisa. Nós temos problemas enraizados gravíssimos. E são graves, porque nós temos alunos que estão sendo formados por esse sistema capitalista para não ser pensante. Desculpa se eu me estendi, mas é que tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que a gente tem que falar, que nem falaram aqui, o Paulo Guedes quer educação financeira. Não, o Paulo Guedes quer educação capitalista. Eu quero educação financeira de verdade na educação. Eu quero aquela que ensina o aluno que ele paga imposto para estudar, que ele paga imposto para comprar um medicamento. Porque é muito fácil a gente falar, o governo dá. É aquilo que eu digo para os meus alunos em sala de aula. O Bolsa Família não é o que o governo te dá. É que todos os impostos que você paga gera uma ajuda para alguém que está precisando. E é essa visão que a gente precisa impor nas pessoas para que eles conheçam que nada é de graça, tudo tem preço. Não, eu nem discordo do que você está falando, até mesmo porque, Rita, esse nome de educação financeira é para inglês ver, né? Até porque como que professores que mal
gerem a sua educação financeira por conta até mesmo do tempo, pouco tempo que eles têm para pensar, porque trabalha por 2 ou 3 escalas de trabalho, para gerir a sua vida financeira. Sem falar das famílias, né? E como você falou, essa questão do Bolsa Família, do assistencialismo, ela é uma forma de poder manter uma população como vou falar assim uma palavra um pouquinho mais chula, curral eleitoral daquele governante. E políticas que você vê de assistencialismo barato e que cooptam a população de uma forma tão fácil, que é lá dos anos 2000, está seguindo o mesmo curso num governo de extrema-direita, quer dizer, de, entre aspas, de extrema-direita, né? Que de extrema-direita, se fosse extrema-direita, a gente estaria realmente vivendo um processo mais violento, se bem que vai vir, com o PL 1595 já praticamente aprovado. Mas, enfim, educação financeira só vai vir, sabe quando? Quando todos os meios de produção forem controlados por nós da classe trabalhadora. E quando todo tipo de produção, de acesso aos produtos, seja por meio de distribuição gratuita. Porque do jeito que está do jeito que está esse sistema podre, inútil, onde o dinheiro está se desvalorizando o tempo todo, o único caminho que a gente está vendo é o quê? Estamos indo para o fundo do poço. E não só para o fundo do poço financeiro, para o fundo do poço ético e moral nesse sistema. Ô, Márcia, não tem ninguém inscrito? Alguém quer falar? Senão eu vou dar uma palavrinha aqui. Eu queria falar, mas pode falar primeiro, Danilo. Tem uma senhora que veio aqui pegar a conversa e ela disse que ela queria falar um negócio com vocês. Tá bom, não, fica à vontade, dona Oreta. Apenas 50 anos de magistério. 44 pagando IPESP. Eu só queria dizer uma coisa. Nós, funcionários públicos, somos os empregados mais bobos que existem, porque nós pagamos o nosso próprio salário. Nós não recebemos nada de ninguém. Você compra arroz, você põe gasolina, você compra feijão, você compra carne, você paga luz, você paga água, você paga aluguel, você paga casa. Tudo isso tem um imposto. E esse imposto paga o nosso salário. Então, eu digo, nós somos aqueles que pagamos o nosso próprio salário e não somos empresários. Porque o empresário tem a sua firma, ele recebe o seu próprio dinheiro, mas ele tem ganhos. Então, nós temos que mudar a leitura e a reivindicação dos nossos aumentos. O imposto é nosso, nós é que pagamos. Então, nós não vamos deixar que vocês, deputados, ganhem e tenham aumento sem que seja equiparado com o nosso. Era só isso. Gente, vocês são lutadores e eu amo vocês. Marcos, um beijo bem grande, até a semana que vem, hein? Obrigado, dona Arieta. Letícia, fica à vontade. Então, enquanto estava todo mundo falando, eu estava pensando algumas questões, e aí, assim, eu fui unindo algumas coisas que a Auriane falou e o Márcio falaram, né? E, assim, a respeito de quais seriam os nossos entraves, né? O que nos trava, né? Porque o Danilo trouxe essa questão das comissões, e essas comissões, elas precisam entrar de alguma forma dentro da escola. E aí surge aquela questão, né, de tudo que já está sendo colocado para nós, na lógica que temos hoje, e como fugir dessa lógica, né, e impor a nossa lógica para as coisas, né? Porque para mim, pelo menos, é uma questão de imposição, né? Não tem como assim a gente falar que eu vou fazer por aqui ou por ali, não.
precisa existir uma união, né? E aí que eu pensei em duas palavrinhas que eu penso sobre isso, que seriam prestação de contas e reunião geral, porque existe uma questão aqui de devo reunir todos devem se apropriar disso, né? E eu tenho que saber o que a escola está fazendo. Precisa ter uma prestação de contas da escola para que eu possa saber qual é a verba que eu vou utilizar para a comissão que eu vou vivenciar ali. Porque não adianta eu dar para o professor a comissão e esse professor ele está ali naquela lógica. Burocracia sem fim, eu preciso trabalhar pela comissão, trabalhar pela burocracia, trabalhar pela aula, trabalhar. É tanto trabalho que ainda que a escola ela traga essa gestão democrática, essa comissão para o professor, né, de uma forma para inglês ver, esse inglês ver faz com que eu não tenha propriedade sobre aquilo que eu estou trabalhando. Eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei qual é a verba que eu tenho, eu não sei se eu receberei apoio dos meus colegas naquela atitude que eu pretendo tomar para a comissão. Então, assim, a comissão existe, né, para representar, mas essa representatividade não pode se excluir do âmbito geral. Eu preciso que o todo participe. Eu não posso subdividir tudo, como a escola vem fazendo, e em São Paulo cada dia está pior. Agora nós temos até as reuniões de ATPC divididas por categorias, né? Então a gente nunca consegue entrar em contato com o todo, a gente se aliena, né, em uma parte do trabalho e não consegue lidar com o todo em nenhum momento. E eu acho que é isso também que os professores estavam falando, né? Precisa impor que nós queremos tal coisa, que foi o que a senhora lá, não sei o nome dela, não sei se ela se identificou, que ela acabou de falar, né? Somos nós que estamos pagando para trabalhar e não estamos impondo as nossas demandas. Então, é basicamente isso que eu pensei. Orieta, obrigada. Gente, vamos lá. Dentro de todas essas falas riquíssimas, qual a possibilidade de colocar alguma coisa na prática? Por que eu falo isso? Porque existe um problema, ou os problemas, ou o grande problema, e, de certa forma, temos que encontrar algumas saídas, ainda que seja de forma micro, mas pensar numa meso para chegarmos numa macro. Nós temos já, por A mais B, nós sabemos que nós temos uma deseducação total na nossa política combativa. Os professores estão totalmente em refluxo, né? Estamos recebendo constantes ataques, mas não temos iniciativa nenhuma de contra-atacar. E aí eu quero trazer um ponto da Oriene, que ela disse o seguinte: nós somos, vamos colocar aqui, 9, na manhã deste sábado, discutindo problemas grandiosos da educação, profundos. Como que nós podemos alcançar outros professores para trazê-los para este debate também, né? Qual que é a nossa capacidade articulatória nos bastidores da escola para começar a pautar algumas demandas? Talvez de forma frontal não consigamos. Tem uma estrutura muito bem armada para silenciar aqueles professores que querem falar alguma coisa. Mas qual que é a nossa capacidade articulatória de bastidor, né? Quando a gente coloca a farsa da gestão democrática, o autocratismo escolar, as questões salariais, as questões, a problemática da educação pública, da educação dita pública, a teorização na universidade de tudo aquilo que não corresponde à realidade da escola, como que nós podemos lidar com este problema? Pensando a nível de escola, primeiro, gente, porque é a estrutura imediata onde nós lidamos. Como que podemos articular, politicamente falando, uma contraposição a tudo aquilo que existe e cerceia as nossas liberdades dentro do ambiente escolar? A escola. Seja ela na municipal, seja ela na estadual, seja ela na tecnológica, seja ela a nível federal também. E aí? Como que nós podemos limitar o poder, o autocratismo da direção?
da coordenação? Como que nós podemos fiscalizar o dinheiro que entra? Como está sendo gasto? As condições higiênicas, as condições salubres da escola. Como este aluno está recebendo um amparo do Estado? São todas essas coisas que nós temos que pensar, professores, porque não é somente na nossa prática pedagógica. É um dos elementos, não menos importante que outros. Mas também, se não tivermos uma estrutura, a nossa prática pedagógica não vai fluir. E a gente sabe bem disso porque não há estrutura física, não há estrutura de higiene, não há estrutura alimentícia, não há estrutura nenhuma. A escola é feita para não funcionar, certo? E aí, quais são as políticas práticas que nós podemos sair de tudo isso? Primeiro, alcançar outros professores, né? Para enriquecer esse debate que nós estamos fazendo aqui nas manhãs de sábado. Segundo, como que nós podemos atuar na nossa estrutura escolar, pensando na escola como uma estrutura micro, para depois darmos um passo além? Como que nós podemos nos opor a toda a autocracia que lá existe e depois a todo o imobilismo sindical? Eu sei que esse debate não vai se esgotar no dia de hoje, gente, porque ele é um debate profundo e ele vai demandar mais tempo. No sábado que vem não teremos reunião, por causa do feriado, que é na outra terça-feira, mas o que eu quero pensar com vocês é isso: qual que é a viabilidade da construção de comissões dentro da escola, para fiscalizar a questão financeira, a questão alimentícia, a questão higiênica, a questão da salubridade, a questão da comunicação, porque a comunicação na escola é péssima, gente. É péssima, péssima, péssima. Então, eu quero provocá-los para, num segundo momento, nós pensarmos em políticas práticas. Tá? Quem quiser falar mais, ainda temos tempo, gente. Tem alguém que quer colocar mais alguma coisa? Eu gostaria. Júlio? Olha, eu gostei muito das falas aí, e aí começar por essa última sua aí, Marquesano, porque é o seguinte, primeiro, eu acho que os professores eles estiveram sempre no refluxo, entendeu? Né? Pela minha experiência que eu tenho aqui, né, os professores estiveram sempre no refluxo, eles só agregam numa reivindicação quando ela é imediata, né? Eu fui do sindicato, eu fazia trabalho de base sempre e era muito difícil. Então, acho que precisa, primeiro, né, de educação política, entendeu? Né? As outras falas aí, a questão do salário, né? Muito, muito bacana, porque apesar de o professor e até aluno ter consciência que quem paga, quem sustenta o serviço público são os impostos, eles não trazem esse argumento para si com profundidade para exigência de outras coisas além do salário. Né? Ele colocou isso aí, colocou muito bem. Quem paga o meu salário sou eu mesmo. Né? Porque eu recebo lá o meu salário, depois eu vou pagando imposto, água, luz, telefone, não sei o quê, transporte, gasolina. Né? Então, ele é fornecido para mim numa ponta e eu devolvo ele na outra. Gostei muito aí do debate. Né? E a questão dessa dispersão, por exemplo, aqui na rede municipal de Contagem, eu noto isso há muito tempo, né? As próprias escolas elas têm uma privatização, porque elas não comunicam entre si. Você tem aqui mais ou menos as 100 escolas no município, né? 600 mil habitantes. Né? E cada escola é uma ilha, entendeu? Então, cada diretor, eu trabalhei em muitas, cada diretor defende o projeto da sua escola, né? E não comunica com o outro. Então, eu acho que tem que ser, que é um contribuinte, você é um contribuinte muito grande para desmobilização, né, da categoria. Né? Eu tenho um projeto aqui, não sei o quê, elogia, a outra escola é a mesma coisa, mas eles não se integram.
enquanto uma classe de dirigentes. E quando tem a reunião com a secretaria, né, ninguém rebela contra, porque, primeiro, não quer estar dentro da sala de aula, né, prefere ficar na direção porque tem as benesses, né? Então, eles vão aceitando tudo isso, né, e vêm com aqueles informes, às vezes não, muitas vezes, empurrando goela abaixo dos professores, o que tem que fazer. Por exemplo, esse processo aí de eleição que vai ter aqui, de consulta à comunidade, por que a prefeitura acha que ela quer nesse modelo e agora? Porque ela sabe que o quórum vai ser baixo e ela vai empurrar interventor para dentro da escola, né? Eu já trabalhei em escola que tem intervenções, né, da secretaria, cujos diretores autoritaríssimos. Então, acho que precisa, primeiro, fazer uma discussão de educação política, né, com a categoria, entendeu? Mas é muito difícil, assim, mas é possível. Né? E gostei muito aí do que eles falaram aí, e eu acho que até a educação privada, né, ela é bitributada, porque o pai paga mensalidade, mas a escola recebe dinheiro do governo, né? Quando eu estava na universidade, a gente tinha uma bandeira de verbas públicas para as escolas públicas, né? Que era isso aí, porque as escolas particulares, elas, além de ter lá, receberem as mensalidades dos pais, elas ainda recebem aportes de financiamento do Estado. Né? E pouca gente hoje fala nisso. Né? Então, era isso aí que eu tinha para contribuir, né? Mas a gente tem que fazer uma discussão realmente micro para crescer, né? Para a gente ir ampliando essa ideia aí de mobilização. Acho que vai levar muito tempo. Ok? Um abraço. Ok, Júlio, obrigado. Gente, então vamos lá. 11h20, vamos partir para os encaminhamentos, caso não haja mais nenhuma fala, tá? Não vou esgotar esse debate no dia de hoje, sem ser o próximo sábado, o outro, nós retornaremos a esse debate, porque foi um debate riquíssimo, e nós precisamos entender o seguinte: quais as possibilidades de ação? Essa é a grande questão. Primeiro na escola, depois entre escolas e depois sociedade, tá? Porque nós não podemos ficar no nosso imobilismo, e o Júlio trouxe um elemento importante, é como que nós podemos pautar essa educação política entre os docentes, né? E outra coisa que a Oriene havia dito é a teorização dos acadêmicos sobre a educação pública no Brasil. Eu tenho a máxima convicção que nós não precisamos de acadêmicos pensando na educação pública e nem teorizando. Nós temos a plena condição de, através das nossas demandas práticas, teorizar sobre a educação pública no Brasil, sem precisar sempre de um guardião iluminado falando por nós. Não que não seja útil, tá, gente? Mas é porque, como foi dito, pensar na academia é muito fácil do que você analisar a realidade no concreto. Então, este é o debate que não vai ficar esgotado. Terminamos aqui o debate com uma vírgula, não com um ponto final. Vamos voltar daqui 15 dias para discutirmos novamente sobre essas questões. E a gente tem que montar um programa de combate, gente, em todas as esferas, em todas as frentes, certo? Então, agora eu vou estar abrindo para as questões dos encaminhamentos. Caso alguém tenha algum encaminhamento para falar, alguma coisa, para alguma tarefa prática para apontar, tá? Então, estão abertos, está aberto aí para os encaminhamentos, gente.
Pessoal, nós já estamos com o nosso site já em processo de construção, já um pouco mais avançado agora. Essa semana eu trabalhei um pouco nele, mas nós já precisamos de matérias. E as matérias podem ser assinadas com seu nome ou com pseudônimo, mas eu me lembro que teve uma discussão aí importante, acho que foi sobre homeschool, e parece que o Márcio e a Denise estavam colocando essa questão. Se eles quiserem, ou um deles quiserem escrever uma matéria sobre isso, sobre essa questão, acho que seria importante. Essa da gestão democrática também vai se tornar uma matéria com a crítica, né, da farsa da gestão democrática, primeiro, com aqueles pontos principais que eu coloquei, e depois com algumas sugestões da criação das comissões para fazer com que exista, de fato, uma gestão democrática. E a partir do momento que essas matérias vão sendo publicadas, facilita a nossa discussão aqui, né, e facilita a nossa produção, né, para a discussão se ampliar para mais companheiros, para mais colegas de trabalho, né, para a educação como um todo. Então, seria importante, quem tiver matéria sobre isso, escrever. Estou lembrando dessa do homeschool, né, mas existem outras questões sobre educação graves que estão acontecendo, por exemplo, sobre a reforma do ensino médio, que é uma coisa que está esdrúxula a aplicação na prática, na escola, onde que eu trabalho, enviaram um monte de coisa, de planilhas, de papel, que ninguém leu e era para ler na hora e já tirar um plano. Uma coisa de louco. Então, assim, escrever sobre isso, essa contra-reforma do ensino médio também, eu acho que é importante nesse momento que as pessoas estão carentes de tentar entender o que está acontecendo, porque ninguém está entendendo nada, não. Tá? E as secretarias de educação, né, o que elas mandam é tudo confuso, parece que é para ser confuso mesmo, para ninguém entender nada mesmo, eles vão impor isso aí, sem dúvida. Tem umas coisas de riso lá, né, nesse projeto do ensino, para fazer os projetos. Chegou um papel lá para nós que é para discutir a possibilidade do homem deixar a terra, porque os recursos naturais vão se esgotar, e nós temos que discutir, talvez, alguma coisa nesse sentido, sabe? Depois eu até ponho aí para vocês. A possibilidade de descobrir a possibilidade, de ver a possibilidade de descobrir vida em outros planetas. O cara não está tendo dinheiro nem para comprar gás, vai discutir a possibilidade de mudar para outro planeta. Ai, é muita paciência que tem que ter, viu? Ah, sim, alguém está vindo aí, a Gleice Moraes. Então, tem que escrever uma matéria denunciando isso aí. Nós temos foto para caramba desse encontro, né? Em Serra Negra, não foi? Em São Paulo, que o governo chamou. Escreve uma matéria descendo o cacete disso aí, pô. E a única demanda apontada pelo sindicato foi o risco do vírus, da propagação do vírus. Quando, na verdade, aquele encontro estava acontecendo para colocar em prática a contra-reforma do ensino médio. Exatamente. Desce o pau no encontro e coloca essas críticas todas. Alguém tem que escrever uma matéria sobre isso aí. Para o nosso site vai ser publicado na outra semana, já com essas matérias bombásticas. Quanto a isso, eu acho que eu fiquei de fazer alguma coisa com a Letícia sobre esse encontro. E até mesmo, né, Lê, misturando a questão do PLC 26, né? Exatamente. Gente, nós temos... observe, nós temos a questão da PEC 32, da PEC 13, que desobriga estados e municípios a colocarem determinada quantia de investimento na educação e saúde. Temos o PL 1595, uma vez aprovado, esse grupo que aqui está pode ser considerado como grupo terrorista e ser enquadrado pela lei antiterror. Nós temos o PLC 26, no estado de São Paulo, e nós sabemos que tudo aquilo que aprova no estado de São Paulo acaba sendo transferido para o Brasil. Então, ou seja, é ataque em cima de ataque.
Agora é a questão de nós nos organizarmos e fazermos uma grande mobilização de agitação e propaganda, em cima de vídeo, em cima de inscritos, em cima do nosso site, em cima das futuras lives, tudo, utilizar todas as ferramentas, todas as ferramentas, porque mais cedo ou mais tarde os professores e outras categorias se mobilizarão, por questões práticas, viu, gente? Porque com o avançar da crise, todo mundo vai ser obrigado a se movimentar de uma forma ou de outra. Só que tem o seguinte, se as pessoas começarem a se movimentar sem direção, elas acabam sendo cooptadas pela extrema-direita, como aconteceu com as mobilizações de 2013. 2013 começou todo mundo a se mobilizar, como não tinha um programa claro definido a se colocar contra uma estrutura autocrática do Estado, contra a falta de investimento em inúmeras coisas, a extrema-direita acabou dançando por cima, acabou dando Moro, acabou dando Lava Jato, acabou dando os verde e amarelo, e acabou surgindo em 2018 Bolsonaro. Então a gente tem que ter muito cuidado em cima disso daí, tá? O Danilo, e também Oi. na quinta-feira, a gente estava pensando em fazer uma live mais rápida do nosso movimento já, né? Educação, no entanto, ela se move, no canal que nós criamos no YouTube. Nós vamos pôr lá no grupo mais uma live rápida na apresentação, né? Para apresentar aí que nós temos o grupo que está funcionando, fazendo reuniões aos sábados, como que é o funcionamento, o que a gente pretende, né? E a gente pede para vocês nos ajudarem a divulgar. E essa live, por enquanto, acho que vai fazer só o Danilo e a Letícia, ou eu, será uma coisa rápida. E nas próximas lives, nós queremos que vocês estejam também participando. Então, nós temos que ver um dia que seja melhor. A gente estava pensando em fazer quinzenal, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, à noite, às 19h30, 20 horas, que é um horário que dá mais audiência, né? E a partir daí, todo sábado, a gente combinar o que vai ser a próxima live e quem participará aqui do grupo participará das lives, tá certo? E a pauta, Marquinhos, da live vai ser de acordo com as nossas discussões aos sábados. Isso. Exatamente. Sábado anterior discutiu X coisa, a gente vai levar isso para a live para fazer uma discussão mais abrangente, tentar alcançar os ouvintes. E outra coisa, gente, todo material, isso eu ia pedir, por favor, por gentileza, todo material lançado pelo movimento, utilizem todas as ferramentas para publicá-lo. Nós precisamos de longo alcance. Então, vamos aproveitar toda a força da internet 3.0 aí para nós chegarmos aonde queremos chegar. Tá? Pensei que você ia falar 5G. Ah, não, 5G ainda não existe, né? Apesar que no meu celular aqui já aparece 4.5G. Ô, cara, é impressionante. Eles mandaram a gente trabalhar com um projeto na escola para pesquisar a vida de um cientista. Aí, eles não passam, simplesmente o diretor não passa a senha do Wi-Fi, né? Ninguém sabe, na secretaria lá da escola também a gente pergunta qual que é a senha do Wi-Fi, eles não passam, não. Ninguém sabe. Eu nunca vi um diretor da escola não saber qual que é a senha do Wi-Fi. Eu vou fazer um concurso lá entre os estudantes para quem furar o Wi-Fi, quebrar a senha do Wi-Fi, dá um prêmio lá de R$100, sei lá. Quem fez muito isso foi o dono da Telegram, né? Quem conseguir invadir o sistema, eu dou $100 mil. Ah, mas deles, aquele lá não tem jeito de invadir fácil, não. Né? Gente, mais algum encaminhamento? Senão a gente pode marchar para o encerramento já. Aí teremos uma semana... Oi, Júlio. É só por curiosidade, se aí o Marquinhos conseguiram falar com os rapazes, com o pessoal lá? Então, Júlio, eu liguei para... Ah, tá. Não, desculpa, Júlio. Estou entendendo outra coisa. Pensei que era você também, você conseguiu falar com o Naomi, com o Obama? Sim. Eles falaram que iam vir participar da reunião hoje, mas não vieram, não. E outra, o sindicato eu liguei,
Aí, como estava ocupado, ele disse que iria me retornar. Acabou não retornando. Se você puder dar um toque lá, ou se quiser, eu ligo a semana que vem. Eu acho que você vai ter que ligar incansavelmente, que uma hora ele vai atender. Nem que não dê nada, entendeu? Porque me parece que já é um negócio meio de má vontade, entendeu? Ah, entendi. Mas vale a pena insistir, mesmo que seja assim, olha, é isso, isso e isso. De Então, repente, posso ser ele chato. atendeu. Oi? Posso ser chato, então? Ué, tem que ser, ué. Com esse cara, Então, tá esse bom. expediente tem que ser chato, Então, tá bom. tá bom? Perfeito, então, Júlio. Liga hoje. Não, então tudo bem. Terminando a reunião aqui, eu já vou dar um toque lá. Hoje, amanhã, né, Júlio? Domingo. Vai ligando, Ô, Júlio, entendeu? você vai para a manifestação hoje? Olha, claro que você vai passar aqui. Eu vou almoçar, vou arrumar umas coisas aqui. Eu passo aí mais ou menos 2h30, pode ser? Pode. Beleza. Gente, mais nenhum encaminhamento, então? Só quem for nas manifestações hoje, tirar bastante foto, gente. Isso. É muito exatamente. importante termos foto de todas as coisas que nós participarmos para colocarmos no nosso site e para a nossa comunicação. Ô, Marquinhos, o Maurício deve estar lá, ué. Aí você dá um toque nele também. Eu te mostro ele. Tudo bem. Falou? Ó, a Gleice está falando que às 13 horas, 13, 14 horas, ela vai estar lá nas manifestações. Eu também vou estar por lá também. Estou com a garganta que eu não estou aguentando aqui, mas eu vou estar lá. Então, gente, é isso aí, então. Falou. Então, uma semaninha aí de tranquilidade e daqui 15 dias nós retornaremos ao nosso debate. Quinta-feira nós teremos a nossa primeira live aí de apresentação. Um ótimo final de semana a todos. Foi um prazer, um ótimo debate o dia de hoje. Terminamos com vírgula, não com ponto final, para debatermos no segundo momento. Um forte abraço a todos aí. Grande abraço. Tchau. Forte abraço a todos aí. Bom fim de semana e boa semana. Boa semana. Bom dia para todos, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada Tchau. por essa oportunidade. É sempre bom dar uma pausa e discutir de forma consciente. Isso é o que é mais importante. Tchau, Marcos. Tchau, gente. Tchau. Bom final de Tchau, semana. gente. pra Bom vocês. final de Tchau. semana. Tchau, Gleice. Tchau, Márcio. Tchau, Gleice.